Olá, seja bem-vindo ao curso Intervalos Nomeados. Neste curso, você irá aprender a definir um intervalo nomeado, gerenciar um intervalo nomeado, alterar um intervalo nomeado, excluir um intervalo nomeado, utilizar os intervalos nomeados nas fórmulas. Um intervalo nomeado é uma forma abreviada de se fazer referência a uma célula, a um intervalo de dados ou a uma tabela. O mesmo pode ser utilizado em fórmulas, impressão, tabela dinâmica, etc. Vamos para a parte interessante do Excel, que é a parte prática. Lembrando, se você não tiver instalado na sua máquina o Excel, providencie o mesmo para um melhor aproveitamento durante o curso. Abra a janela do seu Excel, clique em Abrir outra pasta de trabalho. Vá na pasta onde você salvou o arquivo deste curso e o abra. Vamos aprender agora a dar nome para um intervalo de célula. No caso aqui, a gente vai trabalhar com uma única célula. Aqui nós temos o produto, temos o preço do produto em dólar, e aqui vamos montar uma fórmula para obter o preço do produto em reais. Vou clicar na célula E4, ali onde temos o valor do dólar do dia, e para nomear esta célula, nós vamos clicar lá na barra de fórmula, na caixa de nome. Então, essa é uma forma de dar nome para um intervalo de células. Vocês vão ver que depois temos outras formas de fazer isso. Vou clicar e ali vou dar o nome. Vou digitar dólar. Lembrando, região nomeada não pode ter espaço. Então, se vai dar um nome duplo, ou deixe tudo junto, ou use o underline. E Enter. Não esqueçam de fazer a entrada. Então, a partir desse momento, o Excel sabe quem é dólar. Eu vou clicar fora. Se eu clicar lá na barra de fórmula, na caixa de nome, vou clicar na seta, lá já aparece a região chamada dólar. Se eu clico, ele já vai na coordenada E4. Inclusive, eu posso estar em outra planilha. Eu vou clicar em outra planilha, vou clicar lá na seta para baixo na caixa de nome e eu vou clicar em dólar. Viram como ele sabe aonde está a região chamada dólar e já vai buscar. Então, isso numa fórmula é transparente para o Excel. Eu vou clicar no E6 e aqui eu vou montar a fórmula igual valor do produto em dólar, que é o D6, multiplicado, que a gente vai transformar para reais. Para chamar a região nomeada, eu posso digitar ou, sempre que aparece a etiqueta aqui amarela, é uma região nomeada, poderia usar. Outra forma também seria usando guia fórmulas, grupo nomes definidos e usar em fórmula. E aqui aparece as regiões nomeadas. Se eu clico, ele já inclui. Outra forma também de chamar uma região nomeada é usando a tecla de função F3. Vou pressionar o F3, que é o colar nome, já aparece a caixa de diálogo colar nome, e aqui a pessoa clica na região nomeada desejada e clica no OK.
Então, ali a fórmula já ficou igual D6 multiplicado pela região nomeada chamada dólar. Faço a entrada, vou copiar a fórmula para baixo. Então, aqui a gente não precisa fixar, porque como ele está trabalhando com a região nomeada, ele já segue com o nome. Então, ali no E6 já ficou D6 vezes o dólar, no D7 multiplicado por dólar, e assim sucessivamente. Se eu fizer uma alteração na célula E4, vamos supor que o dólar mudou para 3,48. Faço a entrada, ele automático já recalcula o valor. Por quê? Porque estamos fazendo referência àquela célula que é o E4, onde chamamos de dólar. Então, esse é o conceito de dar nome para uma célula. Vamos clicar na guia de planilha, intervalo nomeado, células 1. Nós vamos dar nome para o seguinte intervalo. Nós vamos selecionar do D6 ao D10. Vamos clicar lá na caixa de nome e ali eu vou colocar primeira semana. Então, um dos problemas que nós temos, vocês viram que aprendemos no anterior, que a célula não pode ter espaço e também não pode começar com número. Então, se eu fizer a entrada, ele vai me dar um aviso. Então, digite uma referência válida para onde você deseja ir. Vou clicar no OK. Outra coisa que acontece, às vezes a pessoa vem aqui e coloca o nome 101. Quando damos um Enter, como é um endereço de célula, ele vai para a coordenada. Então, também não podemos dar nome para uma região usando uma coordenada de célula. Então, seleciono novamente, do D6 ao D10, vou na caixa de nome e eu vou dar o nome SM, o underline 1, e faço a entrada. Então, agora ele aceitou. Vou vir aqui na célula D12. Vamos supor que aqui a gente precisa fazer um somatório. Então, vou usar aqui igual soma, duplo clique, soma de quem? Então, em vez da gente vir aqui e marcar, imagine que você tivesse nesta área 1000 linhas. Então, o trabalho é muito grande, a chance de erro também é muito grande. Então, aqui nós vamos trabalhar com a região nomeada, o intervalo nomeado de células. Vou pressionar o F3 e aqui já aparece lá no colar nome a região que nomeamos como SEM, o underline 1. Vou clicar no OK, faço a entrada e ali ele já calculou. Aqui embaixo precisamos fazer a média. De quem? Do mesmo intervalo. Então, igual média. Então, essa também é a vantagem quando você vai fazer muita referência a uma área. Então, em vez de toda hora você ficar marcando, facilita bastante trabalhar com região nomeada. Vou usar o F3, vou pegar também a região semana 1, vou clicar no OK, faço a entrada e ali ele já calculou. Outra forma da gente dar nome, então, em vez da gente marcar, ir lá na caixa e nomear, eu já vou aproveitar o título da minha coluna. Vocês viram que ele começa com número, mas olha o que o Excel já vai fazer. Então, eu vou marcar do E5 ao E10. Clica na guia Fórmulas,
grupo nomes definidos, e aqui nós podemos nomear através deste item, criar a partir da seleção. Ou poderíamos usar o atalho Ctrl Shift F3. Vou clicar, criar a partir da seleção, criar nome com base em valores na linha superior, que é o que a gente quer, mas poderia ser na coluna esquerda, linha inferior ou coluna direita. Então, aqui vou marcar o linha superior. Vocês viram que ele já veio marcado. Se estivesse desmarcado, você teria que marcá-lo. Vou clicar no OK. Então, aqui só para vocês verem, se eu clico, você viu que ali ele já usou um underline na frente do número, que a gente não pode começar com número. Então, ele próprio já definiu esta área, este intervalo com este nome. E aqui eu vou usar igual soma. Soma de quem? F3, e eu vou pegar lá o segundo semestre. Ok. Faço a entrada. Aqui na média, a mesma coisa. Igual média F3. Qual é o nosso intervalo? Segundo semestre. Faço a entrada e ali ele já calculou o total do segundo semestre e a média. Qualquer alteração que a gente tenha nas células já reflete na fórmula. Só para vocês verem, vou mudar aqui no E7 para 1950, faço a entrada e ali ele já foi e já recalculou. Então, esta é a ideia de se trabalhar com um intervalo nomeado de células. Vamos clicar na guia de planilha, intervalo nomeado, células 2. Vamos criar aqui um intervalo nomeado para depois a gente visualizar como é que a gente faz o gerenciamento de nomes. Alterar, excluir, editar essas regiões nomeadas. Então, aqui nós vamos selecionar do C7 ao C11, vou lá na guia Fórmulas, vou criar a partir da seleção, linha superior, vou dar um OK. E também vou criar uma para situação. Também seleciono do D7 ao D11, criar a partir da seleção, OK. Então, aqui já criamos o prestador e situação. A gente também poderia criar uma área usando aqui no Fórmulas, nomes definidos, definir nome, poderia dar um nome aqui, que é a mesma coisa que usar a caixa de nome. Vou clicar aqui no C5 e aqui eu vou montar a fórmula. Aqui a gente precisa contar quantos prestadores a gente tem na lista, ou seja, no intervalo nomeado. Então, igual cont valores F3, e aqui nós vamos pegar o nome prestador. Faz a entrada e ali ele já mostrou. Depois nós vamos usar a situação em outro local. Só para vocês verem, então vamos supor que aqui a pessoa fala assim, eu criei uma região errada. Por exemplo, isso aqui eu criei errado. Então, como é que eu faço para excluir, editar ou alterar uma região nomeada? Vou lá na guia Fórmulas, grupo Nomes Definidos, gerenciador de nome. Também podemos criar um novo por aqui
editar ou excluir. Então, se eu for aqui em situação e clicar no excluir, tem certeza que deseja excluir o nome situação? Ok. Fecho, só para vocês verem, ele já não está mais aqui. Bom, no caso eu vou criar novamente, criar a partir da seleção, ok? Se eu for lá no gerenciador de nomes, já retornou o conteúdo. Aqui, por exemplo, imagine que amanhã entrou um novo item. Então, entrou aqui a Ana. Vocês viram que aqui em cima ele não alterou. Então, o que eu teria que fazer aqui? Lá na guia fórmulas, nomes definidos, e lá no gerenciador de nomes. Clicaria em prestador e viram que aqui embaixo ele está indo do C8 ao C11. Viram que essa última não faz parte. Eu teria que vir aqui, editar, ou selecionar novamente, né? Vou alterar para 12 e faço a entrada. Fecho. Viram que agora ele já mudou. Outra característica, então, se você inclui itens intermediários, ele já faz parte do intervalo nomeado. Se você inclui abaixo ou acima, ele não faz parte do intervalo nomeado. Então, se eu vier aqui, por exemplo, onde tem o Pedro, peço para inserir, deslocar células para baixo. E coloco aqui João. Viram que aqui ele já faz parte. Tanto que se eu for lá no gerenciador de nome, no prestador, ele já veio para o 13. Então, essa é a característica para a região nomeada. Então, se você coloca abaixo ou acima, ele não vai fazer parte do intervalo nomeado. Se você coloca intermediários, ele irá fazer parte do intervalo nomeado. Bom, aqui no caso, eu vou apagar, para vocês verem, e vou agora trabalhar com gerenciador de nomes, para vocês verem. Então, aqui ele me mostra. Viram que a gente pode criar um novo, editar ou excluir. E também temos o filtrar. Limpar filtro, nome com erro, nome definido. Então, a pessoa vem aqui e eu já posso fazer um filtro com nomes definidos. Ou com nome com escopo de planilha. Ou nome com escopo de pasta de trabalho. E assim ele me mostra. Vou fechar, vou retornar na guia de planilha intervalo nomeado células. Então, agora eu vou usar a situação. Clicar. Então, vamos trabalhar agora com uma fórmula, mas buscando a região nomeada, né, o intervalo nomeado, que está em outra guia de planilha. Então, vamos supor que aqui a gente precisa saber quantos vendedores internos temos e quantos externos. Então, aqui eu vou usar a função igual conte C. Então, vou contar usando um critério. Qual é o nosso intervalo? F3, situação. Ponto e vírgula. Qual é o nosso critério? Entre aspas, porque lá é texto, vou pedir para ele contar só quem é I, interno. Faço a entrada. E aqui, vou aproveitar aqui a minha fórmula, clicar aqui, vou colar, e aqui eu quero saber só quem é externo. Faço a entrada. Então, aqui ele já me mostrou quantos internos, quantos externos,
trabalhando com situação que está aqui na planilha. Então, se eu vier aqui e alterar para I, e eu vou inserir aqui um novo, então vou inserir, deslocar célula para baixo, também vou inserir e deslocar célula para baixo, colocar aqui Ana, e aqui eu vou colocar a situação como E, de externo. Então, nós temos aqui 5 prestadores, já mudou. E se eu retornar lá no intervalo nomeado, ele já me mostrou 2 internos, 3 internos. Então, essa é a ideia de se trabalhar com intervalos nomeados, fazendo o gerenciamento desses nomes e utilizando região com intervalo nomeado em outra guia de planilha. Vamos clicar na guia de planilha, intervalo nomeado, tabela. E agora nós vamos transformar essa área de dados numa tabela e nomear esta tabela e depois usar lá no resumo de cotações esses dados referentes a essa tabela. Então, vou dar um clique em qualquer lugar da área de dados, onde a gente quer transformar para a tabela, clico no inserir, clico em tabela. Então, aqui ele já vai selecionar área. Minha tabela tem cabeçalhos, então isso aqui é para ele entender que são os campos e o resto registros. Vou clicar no OK. Lá no Ferramentas de Tabela, na guia Design, vou desligar botão filtrar e eu vou dar um nome para a minha tabela. Então, ali ele já dá uma sugestão, tabela 1, tabela 2. Eu vou chamar de TBL, o underline, CT, cotação. Faço a entrada, dou um Enter, e agora eu vou clicar lá na célula C18, e aqui eu vou usar uma fórmula usando os dados da tabela. Então, eu quero igual mínimo valor de quem? De todo o trimestre, que é da minha tabela. Então, aqui eu vou colocar T. Viu que aqui já aparece. A tabela ela tem um símbolo diferente, que é o símbolo de uma tabela. Vou pegar aqui TBL CT. Faço a entrada, então ali ele já me trouxe o mínimo. Aqui no máximo, vou clicar e eu vou usar igual máximo, então igual máximo, e também vou colocar aqui um T, se quiser filtrar mais, um B, e ali já aparece a tabela, TBL-CT. Vou pegar, faço a entrada, e no último vou fazer uma média. Então, média de toda a tabela. Então, vou usar aqui o TB, pego lá o TBL, faço a entrada. Aqui, se a pessoa incluir uma nova linha, então eu vou inserir uma linha nova. Clico com o botão da direita, lá no último, inserir, linha de tabela abaixo. E aqui eu vou colocar BBDC4, uma nova ação, que entrou na minha carteira, por exemplo. E aqui vou colocar o valor, 42,23, em janeiro, em fevereiro foi 41,98 e no março 42,56. Faço a entrada, então ali já incluí. E ele já fez parte aqui do nosso resumo de cotação. Vou incluir também uma nova coluna, vamos supor que foi inserido o mês de abril. Então, coluna de tabela à direita, então clicou com o botão,
da direita, inserir, coluna de tabela à direita. E aqui eu vou colocar lá no mês de abril como 16,32. Petro 16,77, Vale 34,5. Vamos supor aqui que o Itaú foi para 57,34. Então, lá embaixo já mudou o máximo, já está calculando as médias. Depois aqui, colocar como 36,33, 37,12, 21,55. Aqui no G12 eu vou colocar um valor mais baixo, 3,26, para vocês verem como já vai mudar o mínimo. E o G13, 45,36. Faço a entrada. Então, viram que aqui usamos a tabela, usando um nome para essa tabela. Então, esse é o conceito de se trabalhar com intervalos nomeados e com a tabela também nomeada. Laboratório. Se você não baixou o exercício prático deste curso, faça o mesmo. É importante que você realize o laboratório para praticar e memorizar o que você aprendeu durante o curso. O exercício proposto é o seguinte: item 1. Crie um intervalo nomeado, selecionando as células de G5 a J5 e dê o nome de neg, o underline, anual. Na célula D4, que é o item 2, utilize a função soma para obter o total de negócios. Na célula D6, utilize a função média para obter a média de negócios. Em ambos, utilize o intervalo nomeado. Item 3. Crie um intervalo nomeado utilizando somente a célula D4 e dê o nome de TOT, o underline, neg. Item 4. Na célula G6, crie a seguinte fórmula: G5 dividido pelo intervalo nomeado, que é o TOT, o underline, neg. Em seguida, efetue a cópia da fórmula até a célula J6. Item 5. Altere alguns valores de negócios nas células de G5 a J5 para testar e ver o resultado. Nos encontramos na resolução do laboratório.